Olá, sejam bem-vindos a mais um evento do terceiro ciclo de lives do GEPALI, Seminários de Formação de Professores, Lutas e Ressignificações. O meu nome é Paula, eu sou coordenadora pedagógica na Rede Municipal de Educação de Ribeirão Preto. Eu sou branca, eu tenho olhos castanhos, cabelos também castanhos e curtos. E eu tenho agora o prazer de também apresentar para vocês a nossa mediadora, Ana Lúcia Rocha. A Ana Lúcia é formada em Letras, Português e Espanhol pela Unesp de Araraquara, Pedagogia especialista em Língua Portuguesa pelo Mackenzie. Foi professora na rede pública e particular de ensino. Em 2015, ao ingressar no SESI São Paulo como analista educacional de avaliação, currículo e práticas formativas, atuou na elaboração de materiais didáticos, formação continuada de professores e análise dos indicadores de avaliações internas e externas. Desde 2019, é coordenadora pedagógica em uma das escolas dessa mesma rede e desde 2021 integra o GEPALI. E é com muito prazer que eu passo agora a palavra para a Ana Lúcia. Muito obrigada e bom evento. Eu sou a Ana Lúcia, coordenadora pedagógica, como disse a Paula, eu sou morena, de cabelos avermelhados, hoje estou com uma camiseta colorida de figuras geométricas. Sejam todos bem-vindos à mesa de hoje, cuja temática é tão cara à educação brasileira e de grande importância aos professores que buscam ressignificar as suas práticas pedagógicas, atendendo à inclusão, à diversidade e às turmas heterogêneas. Agradeço muito a oportunidade de representar o GEPALI neste dia. E agora farei a apresentação dos nossos convidados por ordem de apresentação. Nosso terceiro convidado de hoje é o Fabiano de Oliveira Moraes. O Fabiano é professor adjunto da UFES, atua nos cursos de Letras e Pedagogia, é doutor em Educação, mestre em Linguística, graduado em Letras, Português e Pedagogia. Publicou mais de 20 livros infantis, juvenis e técnicos, alguns dos quais selecionados pelo PNB ou premiados. Atuou como contador de histórias e ministrou oficinas no Brasil e no exterior. Idealizou e coordenou o portal Roda de Histórias, que lhe rendeu o prêmio Culturas Populares em 2007 do MINC. Participou em 2008 da elaboração de diretrizes e ações do Plano Nacional de Cultura, junto ao MINC. Foi agraciado nas duas categorias do selo Estraladabão, da FUMG, e nas duas categorias do prêmio EDB de licenciatura em 2020. Seja muito bem-vindo, professor Fabiano, é uma honra tê-lo conosco. E agora, eu gostaria de convidar o professor Fabiano de Oliveira Moraes para fazer a sua fala. Seja bem-vindo, professor. Olá. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer pelo convite da professora Elânia Solini e parabenizar a professora e a toda a equipe por esse precioso evento. Agradeço também a Mariane por todas as orientações, a Paula, mestra de cerimônias dessa mesa, a Ana Lúcia, que está nos conduzindo, e a todos os colegas que aqui estão presentes e com que eu posso compartilhar esse momento. Eu vou abrir aqui a minha apresentação e já faço a minha... sim, antes disso, a minha apresentação descrição, né? Eu sou Fabiano Moraes, tenho a pele parda, o cabelo castanho escuro, baixo, a barba também baixa, atualmente mais branca do que castanha escura, né? Uso uma camisa de botão verde escura, né? E o fundo tem uma parede branca ao fundo, uma máquina de escrever, alguns livros, enfim, né? Então, partindo para a apresentação, eu trago para vocês aqui os meus slides, certo? Aqui estão. Bom,
Esse primeiro slide traz a capa de um livro, é desse livro que vem a nossa fala, né? Já vou falar disso, né? Também apresento aqui, sou da Universidade Federal do Espírito Santo, apresento aqui o meu site, para quem quiser conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho, fabianomorais.com.br, o Instagram, escritor Fabiano Moraes, YouTube, Fabiano Moraes, e também tem o projeto de leitura gravada, né, leitura de literatura, que é o Leitura em Som Maior, também, tanto no YouTube como podcast, e no Instagram, todos com esse mesmo nome, Leitura em Som Maior. Bom, a fala de hoje tem por título Literatura Infantil e Letramento Literário, um tema sugerido pela professora Elaine Assolini, e eu tenho, de fato, um encantamento, diria até mesmo uma identidade com esse tema, né, como contador de histórias, escritor de literatura infantil e professor também, né? Então eu acolhi com muita felicidade essa sugestão, e esse tema é o primeiro capítulo deste livro que aí está e que eu apresento aqui também, né? O livro Alfabetizar Letrando com a Literatura Infantil, que eu publiquei com o meu querido amigo Fábio Cardoso dos Santos, pela Cortez Editora, fundada pelo querido amigo e editor José Xavier Cortez, que nos deixou há uma semana. Então, eu registro aqui a minha homenagem a esse grande semeador de livros, que transformou esse texto e possibilitou que ele se multiplicasse, que ele frutificasse, a ponto de hoje podermos estar aqui juntos falando sobre esse livro. Então, eu posso dizer que o senhor Cortez, ele está presente na nossa conversa. E como disse Vinícius de Moraes, para isso fomos feitos, para lembrar e ser lembrados. Então, isso é muito bom, é uma felicidade enorme poder lembrar desse nome dessa pessoa tão querida. Bom, sigamos adiante com o primeiro tópico, que é a especificidade da literatura, quase um trava-línguas, né? Então, 3 perguntas iniciais nos conduzem a um detalhamento maior desse tema, não é? O que faz um texto ser considerado literário? E a que se deve essa especificidade da literatura com relação aos outros gêneros literários, como é possível ver, por exemplo, nos PCNs, né? Há uma seção que traz justamente o caráter especial, ou a especificidade, ou aspecto, né, especial da literatura, né? E o que é literatura? Bom, Roberto Acíselo de Souza nos diz, dentre outras definições, que no sentido mais estrito, no sentido mais próprio, a literatura ela se caracteriza por ter propriedades específicas, né, que dizem respeito justamente a uma elaboração da linguagem de uma maneira especial e a construção ou constituição de universos ficcionais ou universos imaginários, certo? Já estamos começando a responder a essas perguntas, né? É Domício Proença Filho quem vai nos dizer que o que diferencia um texto não literário de um texto literário é que o texto não literário ele é transparente. Então, ele tem por objetivo informar e conduzir a ação, enquanto o texto literário ele é opaco. E por isso, ele é utilizado na criação artística. Eu posso comparar aqui de uma maneira até bem próxima do cotidiano, o texto não literário sendo transparente é um vidro transparente bem limpo. Eu consigo ver exatamente o que se passa através desse vidro. E um vidro, eu poderia dizer opaco, por exemplo, um vidro canelado, né? Ou aquelas lajotas, tijolinhos, né, de vidro que se coloca muito perto de piscina ou em banheiro, né? Você vê através daquele vidro, mas você não sabe exatamente quem está se aproximando. Quer dizer, você imagina, você cria para além. Então, o leitor, ele também cria, ele também constitui sentido e produz, né, esses sentidos. Nós vamos falar disso logo em seguida, justamente por conta desse caráter opaco da literatura. E Jacobson, né, quem inaugura toda essa fala, né, Roman Jacobson vai dizer que a literariedade, é o que ele vai chamar de literariedade, é justamente essa maneira especial da linguagem literária, né, se constituir, que é um desvio em relação às ocorrências ordinárias ou ao texto não literário, certo?
Bom, no que diz respeito à literatura para crianças, Aparecida Paiva e Paula Cristina Rodrigues vão nos dizer que essas especificidades e essa lógica, né, elas escapam à elaboração do que nós classicamente chamamos de literatura. Quer dizer, a literatura ela possui uma linguagem específica e cria universos ficcionais no que diz respeito ao que nós chamamos de texto ordinário ou texto não literário. E a literatura para crianças, ela possui especificidade lógica que extrapolam ou vão além daquilo que nós chamamos comumente de literatura, certo? Então, nós trazemos essa característica da literatura para crianças a partir de um conceito de Morin, que nos diz que o ser humano, para além de ser homo faber, ou aquele que fabrica as coisas, não é, os instrumentos, é também homo ludens, é aquele que brinca com as coisas, certo? Para além de ser homo econômicos, ou seja, aquele que age economicamente sobre o mundo por meio do trabalho, é também homo mitológicos, ou seja, ele imagina, ele cria, sonha, não é? E também visualiza, ou vislumbra, ou elabora esses mitos, certo? Daí, esses dois aspectos, lúdico e onírico, certo? Inerentes à infância, pertencentes à infância por meio das brincadeiras e dos contos de fadas, ou do faz de conta, dos sonhos, né? Estão presentes na literatura infantil por meio da constituição de universos ficcionais oníricos e do uso lúdico da linguagem, certo? Então, vamos falar um pouco de alfabetizar letrando, em poucas palavras, bem resumidamente. Alfabetização, para a Magda Soares, é ensinar e aprender a ler e escrever. Letramento, não só saber ler e escrever, mas agir ou cultivar e exercer essas práticas sociais que usam a escrita, certo? Daí a importância para Magda Soares do uso do verbo letrar, que vai nomear essa ação de conduzir, convidar os indivíduos ao letramento. Daí a importância de alfabetizar letrando, quer dizer, ensinar a ler e escrever no contexto das práticas sociais de leitura e de escrita para que o indivíduo se torne alfabetizado e letrado ao mesmo tempo. Bom, então a alfabetização é considerado um processo discursivo, e nós defendemos isso, porque, né, para Ana Luísa Bustamante Smolka, a alfabetização ela diz respeito à constituição de sentido, à interação com o outro pelo trabalho de escritura, certo? Então, para além de ser um processo linguístico, é um processo discursivo, justamente por conta desses momentos discursivos, né? Então, o processo se dá nessa sucessão de momentos discursivos de interlocução e de interação. A alfabetização contém, é claro, também aspectos ideológicos, certo? Em primeiro lugar, são práticas ideológicas, alfabetização e letramento, justamente porque Bakhtin e Voloshinov já nos chamaram a atenção para isso há tanto tempo atrás, né? Os signos linguísticos, eles são inerentemente ideológicos, e a alfabetização e letramento vão lidar com signos linguísticos. Em segundo lugar, por conta da finalidade dos processos de alfabetização e de letramento serem também escolhas ideológicas por parte do professor, certo? Mesmo quando eu digo, não vou escolher, já é uma escolha que eu estou fazendo. Eu escolho não escolher, certo? E Magda Soares vai nos dizer que a alfabetização e letramento podem se dar no modo liberal, que é quando elas propagam e reproduzem uma ideologia dominante, e no modo revolucionário, quando propõem uma ruptura para com essa ideologia dominante, para com essa ordem dominadora. Paulo Freire, ao referir-se à alfabetização, especificamente, mas nos termos de Magda Soares, contendo o letramento, vai nos dizer que, de um lado, a alfabetização pode se dar numa forma ingênua, que conduz a essas práticas espontaneístas, ou na forma astuta, que é quando leva práticas manipuladoras de uma maneira astuta, e, de outro lado, e é o ideal, na forma crítica, quando promove as práticas emancipadoras e libertadoras de constituição de um sujeito histórico, certo? Então, letramento e gêneros do discurso. Voltamos a Bakhtin. Bakhtin vai nos dizer que o discurso ele existe, ele se materializa concretamente por meio das enunciações. E essas enunciações, elas
materializam e concretizam o discurso, falando em outras palavras, por meio do signo que é ideológico. Bom, então é o enunciado que é a unidade real da interação discursiva. O enunciado que vocês podem ler, por exemplo, nesse slide. O enunciado que eu trago a vocês por meio da minha fala. Essa é a materialização dos signos linguísticos, né? E é a unidade real dessa interação que nós podemos fazer nesse momento, essa interação discursiva. Então, cada enunciado particular é individual para Bakhtin. Mas cada campo de utilização da língua, ou campo de atividade humana, ou esfera da atividade humana, vai elaborar os chamados tipos relativamente estáveis de enunciados, que são os gêneros do discurso. São estáveis, por isso nós podemos nomear certos gêneros, como a carta, a receita, a bula, mas são relativamente estáveis, permitem determinada flexibilização sem deixar de constituírem aqueles gêneros de que fazem parte, certo? E pertencendo a um campo de atividade humana, uma esfera de atividade humana ou de utilização de língua, segundo Bakhtin. Esse é o conceito de Bakhtin de gêneros do discurso, que nós vamos chamar também, em algumas concepções, de gêneros textuais. Bom, Bakhtin diferencia gêneros primários de gêneros secundários. Os gêneros discursivos secundários, eles eclodem, eles surgem num convívio cultural complexo que está vinculado à escrita, certo? E são gêneros complexos, ele vai exemplificar com romances, dramas, pesquisas científicas e outros mais. E nesses gêneros secundários, certo? Ou estes gêneros secundários, não mais especificamente dizendo, eles vão reelaborar gêneros primários que existem na situação de comunicação imediata ou social, certo? Então, eles são incorporados nos gêneros discursivos secundários. Os gêneros primários, utilizados na imediatez, né, no cotidiano, eles são incorporados nos gêneros secundários, certo? E passam a integrar esses gêneros secundários que são complexos e se transformam adquirindo caráter especial. Eles perdem o vínculo com essa realidade imediata concreta e passam a se vincular a esse gênero secundário. O exemplo que Bakhtin dá é, por exemplo, a carta no romance, que mantém a forma e significado do cotidiano, certo? Mas, ao mesmo tempo, ela se integra a uma realidade no âmbito do romance, ou seja, passa a ser um acontecimento artístico-literário e não um acontecimento da vida cotidiana. Ele também exemplifica nas análises que ele faz da literatura de Rabelais, em que ele traz as feiras medievais acontecidas ao ar livre, né, e os gêneros ali existentes, como eles são reelaborados, incorporados no romance de Rabelais. Bom, a literatura, então, ela dialoga com outros gêneros do discurso, certo? Então, o letramento com gêneros do discurso presentes em obras literárias, ele vai nos proporcionar, ou ao nosso aluno, né, capacidades interpretativas que são inerentes ao letramento literário, certo? Então, esses gêneros, eles não são mais concernentes a essa realidade concreta e imediata, ou ao seu uso social, mas ao plano da ficção, do conteúdo ficcional. A leitura, vamos lembrar, é uma metáfora social para Ciana Leary-Diels, certo? Então, a partir da leitura literária, eu compreendo melhor o mundo, eu leio melhor o mundo, eu compreendo melhor a sociedade e a vida, inclusive os gêneros utilizados no cotidiano e na sociedade. Por outro lado, a partir de uma melhor compreensão ou de um maior conhecimento dos gêneros do discurso em seus usos sociais, eu melhor interpreto, critico, leio a literatura. Então, é um caminho de duas vias que se autocomplementam, não é? Bom, Hildo Cosson nos diz que o letramento literário é uma prática social e que ele deve viabilizar a leitura literária, atenção, sem o abandono do prazer e com o compromisso que todo saber exige. Com prazer e com compromisso, certo? Então, o cidadão literariamente letrado, olha a inclusão, a importância de que o cidadão seja literariamente letrado. Ele vai cultivar, ele vai assumir a leitura da literatura como parte de sua vida, certo?
ele preserva em suas práticas de leitura literária o caráter estético da literatura, ele aceita esse pacto ficcional com a literatura, né? E, ao mesmo tempo, resgata os objetivos culturais da leitura literária, que não são meramente funcionais ou imediatos, certo? Mas são objetivos culturais. Então, essa Constituição do Cidadão é, de fato, uma possibilidade palpável de inclusão do nosso aluno, certo? Então, na prática, com o texto literário na escola, é importante apropriar as ferramentas críticas, que o leitor se aproprie das ferramentas críticas por meio do letramento literário ou da leitura da literatura. É importante que o professor possibilite ou promova a democratização das aulas de literatura, certo? A inclusão, né? E o reconhecimento do poder político-pedagógico da literatura. Lea Ridius, que vai nos dizer isso também, né? E Eliana Yunis, queridíssima Eliana Yunis, e a Glória Pondé vão nos dizer que o texto literário, ele deflagra a condição de criador do leitor. Observe a importância do caráter opaco do texto literário, certo? Ele deflagra essa condição de criador do leitor, certo? Então, ele convida o leitor a expressar-se como sujeito histórico e potencialmente insubmisso às manipulações de prazer, de escolha, de gosto, né? Então, daí a importância, de fato, da literatura para essa inclusão. E vamos a uma proposta pedagógica que eu apresento, né, agora, a partir do nosso livro, meu e do Fábio, né, que é tomando o livro Confusão no Galinheiro, o caso dos ovos de ouro. É um livro que nós, inclusive, analisamos, foi publicada uma análise mais esmiuçada desse livro, na revista Lael em Discurso, da PUC São Paulo, por mim e pelo Fábio Cardoso dos Santos. Esse livro dialoga de uma maneira muito rica com outros gêneros textuais, né? Então, o autor, queridíssimo editor, né, e autor e amigo Amir Piedade, as ilustrações são da Elma, publicado pela Cortez Editora. Resumidamente, a pata descobre que a galinha bota ovos de ouro e acusa o escritor de participar de uma trama para eleger a galinha prefeita. Então, a pata faz uma denúncia ao jornal, e aí nessa história estão envolvidos corrupção, propina, inveja e maldizer, algo, infelizmente, muito atual em nossas vidas, né? E o caso vai parar na justiça. Bom, daí o livro, não só no texto, mas nas ilustrações, ele dialoga com gêneros como conversação, discussão, notícia, legenda, nota, manchete, cartaz, relatório de inquérito e sentença, não é? Então, o que nós fazemos é propor a leitura do livro, uma roda de conversa para que se busque ou que se traga à tona os conhecimentos prévios dos alunos acerca desses gêneros textuais, não é? E, ao mesmo tempo, um acréscimo de informações ou até mesmo uma revisão de algumas informações sobre esses gêneros presentes. E daí é importante destacar que a primeira metade do livro traz conversações e discussão, traz as conversações entre a pata e o pato, e entre a pata e o redator-chefe do jornal, e traz uma discussão entre a pata e o escritor. Isso na primeira metade do livro. A segunda metade traz gêneros jornalísticos, relatório de inquérito, cartaz e um despacho judicial que é caracterizado como uma sentença. Nas falas do narrador, da ilustradora, é claro, do redator-chefe, do delegado e da juíza. Bom, no momento de conversar sobre esses gêneros textuais, propomos aqui algumas considerações acerca dos gêneros conversação e discussão, uma diferenciação quando, por exemplo, a conversação ela existe de um modo simétrico, né, em que há uma troca de ideias entre os interlocutores, sem uma tentativa de preponderância de uma ideia sobre a outra, é mais equilibrada, enquanto a discussão ela traz esse desequilíbrio, essa assimetria, quando alguém tenta impor o seu ponto de vista sobre o do outro. Às vezes de uma maneira exaltada, como a pata com relação ao escritor aqui, ou em sua discussão com o escritor aqui no livro. Outro ponto a ser destacado é o discurso direto e indireto. O discurso direto aqui, ele está presente, né, quando a pata, por exemplo, é anunciada a fala da pata pelo narrador, 2 pontos, parágrafo, travessão, e vem a fala da pata pela própria pata. É um discurso direto.
E o discurso indireto, quando o narrador diz, por exemplo, o pato, então, perguntou à sua patinha se... Pá. Ou seja, é um discurso indireto. O narrador fala pelo pato. Né? Então, é interessante trazer para entendermos como um gênero primário, em seu uso social, ele é readequado, ele existe de uma maneira distinta no plano da ficção, um gênero secundário. Né? Bom, no que diz respeito aos gêneros jornalísticos, é importante observar a semelhança entre o jornal impresso e entre o jornal presente no livro e o jornal impresso real. Nós temos, por exemplo, a capa de um livro com o título, com, por exemplo, o número, né, do jornal, o tempo, né, que ele vem nublado com trovões, né, a denúncia, né, que é o chamado chapéu, depois vem a manchete, galinha dos ovos de ouro, é tudo armação, vem a notícia propriamente dita e mais adiante vai vir uma legenda numa foto, né, outros elementos. Tem um cartaz também que aparece no livro, certo? Depois de uma nota, cartaz procura-se, né, dando spoiler. O relatório de inquérito é interessante observar que é um texto conclusivo após o inquérito policial. A sentença possui uma linguagem jurídica característica e sempre em caixa alta com as determinações judiciais, sentencio, absolvo, né? Enfim, aquilo que é determinação judicial nessa sentença. E daí a ideia é comparar os textos dos gêneros presentes no livro com textos no seu uso social. E, a partir daí, compor um jornal de fato palpável, já estamos na reta final, certo? Compor um jornal palpável, um relatório de inquérito, uma sentença ficcionais, como os do livro, mas palpáveis, em papel, por exemplo, em formato próximo ao do seu uso social, depois que o aluno puder comparar, por exemplo, uma sentença com uma sentença real que possa ser utilizada no contexto de sala de aula, que o professor considere adequada, para aplicação em sala de aula, como relatório de inquérito também, que for possível ser trabalhado em sala de aula. Essa comparação para que se faça esses elementos e depois a proposta é justamente que se faça uma leitura dramatizada ou uma apresentação teatral. E daí vem um outro ponto importante na apresentação teatral no que diz respeito à inclusão. Uma apresentação teatral, gente, é sempre importante lembrar, não tem só atores. Todo bom ator sabe disso. Que há toda uma gama de profissionais, né? Para além do diretor, há contra-regra, cenógrafo, iluminador, sonoplasta, enfim, divulgadores, e é uma série de pessoas que trabalham na organização, e todas essas atuações envolvem gêneros textuais e, ao mesmo tempo, trazem a possibilidade de respeito a essas individualidades, a esses sujeitos. Nem todo mundo quer atuar como ator numa peça teatral. E até um revezamento, caso o aluno queira atuar em outro momento, né? Isso pode acontecer. Então, é importante que isso seja feito nesse sentido, tá? Bom, fechando, apresento aqui, de uma maneira bem rápida, 2 outros textos que estão no livro lá indicados. Esse texto, a mulher que falava para-choques, em que disse que trabalhava numa cabine de pedágio, anotando frases de para-choque. Ela começa a falar só por meio das frases, e aí os balões de fala dela são lameiras de frases de para-choque. Até que um dia ocorre um episódio que muda a sua vida. Este livro, já estamos fechando, né? Ele traz a possibilidade de trabalho com a EJA, por exemplo, em que alguns alunos, alguns estudantes já têm um convívio com essas frases de para-choque que conhecem muito bem. Né? E, por fim, este livro que eu publiquei com minha mãe, Ieda de Oliveira Moraes, que é o meu querido diário, que é ilustrado por Gezi Rego, a partir de bordados feitos pela minha mãe, em que ela narra o dia a dia na escola no ano de 1944, e ela inicia, querido diário, o ano de 1944 foi um ano muito especial para mim. Eu participo desse livro adaptando para crianças, era um conto dela, então o mérito é dela, minha mãe é escritora também. E, por fim, ela assina dizendo, caramba, 65 anos se passaram e parece que foi ontem. Então, traz um diálogo intergeracional e, ao mesmo tempo, um diálogo com esse outro gênero que é o diário. Então, esse livro já foi trabalhado inúmeras vezes em escola, já vi trabalhos magníficos, que são trabalhos com diários, e há tantos outros mais. Então, este é o convite, vamos trabalhar com literatura que dialoga com gêneros textuais. Todas essas referências estão presentes no livro, e quem tiver alguma dúvida com relação a isso, né, estaremos aí para conversar. Muito obrigado
E é isso, gente. Muito obrigada, professor Fabiano, pelas indicações de leitura, pelas indicações de atividades práticas. Foi muito gostoso ouvi-lo. Muito obrigada. Vamos às contribuições do professor Fabiano. Bom, maravilha participar desse mosaico, desse caleidoscópio, né, de ideias, de falas. O que eu gostaria de trazer como um diálogo e, ao mesmo tempo, uma espécie de complementação, vem a partir de várias outras publicações que eu tive após esse trabalho desse livro, né? Alguns em artigos ou em outros livros também, né? Que é justamente a respeito de um aspecto da literatura, certo? A literatura infantil, nos seus aspectos lúdico e onírico. Usar a linguagem, ou brincar com a linguagem, usar a linguagem de maneira lúdica para produzir a literatura, constituindo universos oníricos, né? Então, essa característica da linguagem é interessante, eu traria aqui de uma maneira bem resumida, também, né, retomando aí a fala da Jéssica a respeito do mal-estar, né, do professor, né, acho que foi esse o termo que foi trazido, né? Então, quando nós olhamos tomamos esse cuidado, esse aspecto onírico da literatura, contar histórias, ler literatura, certo? É convidar o aluno e ir junto com o aluno para o lugar dos sonhos. E aí eu remeto a Ailton Krenak, em suas ideias para adiar o fim do mundo, em que ele nos diz, esse discurso predominante, esse discurso imposto, ele cria ausências de sentido de viver, e ele, ao mesmo tempo, apregoa e acelera o fim do mundo. Ele diz, as histórias que nos conduzem a essa terra dos sonhos, que não é, eu sonho comprar não sei o quê, não, é uma terra dos sonhos que também não é um lugar diferente da realidade, mas são outras possibilidades de leitura que adiam o fim do mundo. Então, a história, ela conduz a essa possibilidade de adiar o fim do mundo. Assim, contar histórias é também fabular, é promover esse momento onírico e, por outro lado, lúdico, quando nós não somos incentivados ou não nos é permitido brincar no nosso horário de trabalho. As pessoas antes cantavam, dançavam, contavam histórias enquanto trabalhavam. Um dos únicos profissionais que hoje ainda tem a permissão, inclusive às vezes é incentivado, a contar histórias, a brincar, a cantar, é justamente o professor, sobretudo de educação infantil e de ensino fundamental, nos primeiros anos, né? Então, esse colocar-se no lugar da brincadeira é participar também por meio da palavra. Tem um livro que se chama Contar Histórias, a Arte de Brincar com as Palavras. Eu já lido muito com essa questão, inclusive do letramento lúdico. Então, eu faço esse convite, tá? Refazer o mundo por meio dos sonhos, por meio do faz de conta, em nosso trabalho com a literatura, nosso letramento literário, subverter a linguagem, né? Subversar o mundo e, ao mesmo tempo, brincar e fabular. Isso faz bem para quem conta e para quem lê também, certo? Então, isso conduz para um lugar do sonho, conduz para um lugar do brincar, e esse é o nosso convite. Vamos sonhar, vamos brincar, e, por fim, uma citação de Manuel de Barros, em que ele diz, que eu falo justamente, é aliar o prazer com o compromisso, mas não um compromisso sério, carrancudo, rabugento, mas é um compromisso com a verdade, essa verdade que é a verdade de acreditar. E a citação de Manuel de Barros, ela diz justamente isso, no filme Janela da Alma, de João Jardim e Walter Carvalho. Manuel de Barros nos diz, tudo aquilo que não invento é falso. É isso.